Bem-vindo ao Clã dos Jogos. O meu nome é Pedro e no vídeo de hoje vou-vos explicar e apresentar este fabuloso jogo de cartas, o Port Royal. É um dos jogos preferidos cá em casa, que levamos horas a jogar ao Port Royal. Esta Big Box, para além do jogo base, tem várias expansões. Eu hoje apenas vou ensinar e explicar as regras do jogo base. Vamos passar à explicação do jogo. Ora, então vamos começar a explicar como é que se joga este jogo do Port Royal. Primeiro que tudo, há que saber que existe uma carta no jogo base diferente das outras todas, ou seja, que a parte da frente e a parte de trás são semelhantes, enquanto as outras têm uma moeda e têm uma figura da parte da frente. Esta é igual e só é utilizada quando temos 5 jogadores, que não vai ser o caso, por isso vamos retirá-la do jogo. O jogo do Port Royal resume-se a 2 fases. Temos uma fase da descoberta, onde os jogadores vão virar as cartas e vão colocá-las no porto. Esta zona aqui à frente será conhecida como o porto. Vamos virar as cartas, ou seja, a fase da descoberta, que é comprar cartas e virá-las e colocá-las na zona do porto, e uma segunda fase em que o jogador vai escolher das cartas que estão no porto, vai escolher a carta que quer negociar ou contratar. Regras da primeira fase de comprar as cartas do baralho. Primeira regra: sempre que surgir, e vamos retirar estas cartas que são especiais, sempre que tivermos a virar cartas e surgirem 2 cartas da mesma cor, ou seja, dois navios com a mesma cor, neste caso temos 2 navios pretos, 2 galeões, o jogador, vamos assim dizer, que rebenta, ou seja, perde a sua vez, as cartas são recolhidas e são colocadas no monte de descarte. O jogador seguinte irá começar a virar cartas, mais uma carta especial, eu já vou falar destas cartas. Vamos começando a virar cartas. O jogador poderá virar quantas cartas quiser, tendo em atenção que saírem 2 cartas, 2 navios com a mesma cor, ele rebenta e perde a vez. Então vamos arriscar e o jogador ficaria aqui parado. Cada jogador começa com moedas, com 3 moedas. Estas cartas, as nossas cartas, tanto servem de cartas para podermos abrir aqui no porto, como vão servir de moedas. Neste caso, se estiverem assim, vão servir como moedas. Neste caso, eu não queria abrir mais cartas, e como é que eu vou contratar ou escolher as cartas do porto? Vou ter que pagar o valor que está aqui em baixo em moedas. Ou seja, se eu quiser comprar este marinheiro para a minha zona, vou ter que pagar 3 moedas. Estas 3 moedas serão colocadas na zona de descarte. E eu fico com um marinheiro já na minha zona. O jogador seguinte poderá comprar também cartas daqui do porto, até não restarem cartas. Ou, se mais ninguém quiser comprar cartas, estas cartas são recolhidas. Por isso, vocês poderão comprar cartas na vossa vez de virar cartas do baralho, mas também podem comprar cartas na vez dos outros jogadores, quando eles viram as cartas para o porto. Vamos continuando a virar. Aqui, 2 cartas iguais, rebenta, não poderá comprar nada. E as cartas vão para a pilha de descarte. E no caso e vamos continuando a virar. E se saísse uma destas cartas? Esta é uma carta de expedição. Ou seja, as cartas de expedição são diferentes das outras. Esta carta de expedição seria colocada aqui em cima e poderá ser trocada assim que um dos jogadores tiver e for a sua vez de virar as cartas, assim que o jogador conseguir ter
duas âncoras e ali uma casa, que são as que vão aparecer em algumas das cartas das profissões que nós temos aqui. Esta profissão, por exemplo, este é o marinheiro, este é o almirante, e todos eles têm, vamos assim dizer, características especiais. O caso do marinheiro, ele tem aqui espadas. O que é que ele pode fazer? Ele, assim que eu virar uma carta, e esta carta, este barco, também tem uma espada, eu posso afugentar este barco, ou seja, posso fazer com que este barco vá diretamente para a pilha de descarte e vou poder continuar a abrir. Esta fragata também tem uma espada, então posso continuar a tirar e vou virando mais cartas. No caso de ser o galeão, que tem 4 espadas e eu só tenho uma, então não o posso afugentar. Só se eu tivesse mais marinheiros, de modo a que o seu total fizesse 4 espadas, então poderia afugentar este galeão. Vou continuando a abrir. Então vamos começar aqui a explicar algumas das habilidades das nossas cartas. Aqui o pirata é semelhante ao marinheiro, só que dá-nos 2 espadas. O caso do colono, que custa 4 moedas, dá-nos uma casa que será preciso para comprarmos ali aquela expedição. O almirante custa 9 moedas, permite-nos, ou seja, dá-nos 2 moedas sempre que no porto houverem 5 ou mais cartas. Sempre que no porto houver 5 ou mais cartas, e for a minha vez de escolher uma carta, eu automaticamente tiro logo 2 moedas. O faz tudo permite-nos ter uma âncora, uma cruz ou uma cabana que nos permite obter a expedição. A senhorita permite-nos, que custa 9 moedas, permite-nos pagar menos uma moeda sempre que nós escolhemos uma carta. Imaginando que vamos buscar o almirante, em vez de pagar as 7 moedas, pagaríamos só 6. O bobo, sempre que alguém rebentar, ou eu próprio rebentar, ou seja, rebentar é sair 2 barcos com a mesma cor, eu automaticamente ganho uma moeda. O padre é também para as expedições, dá-nos uma cruz, que vai ser preciso para as expedições. O governador permite-nos tirar, em vez de uma carta só, permite-nos tirar 2 cartas, ou seja, sempre que eu for ao porto, a minha vez de escolher, eu posso retirar 2 cartas do porto, pagando, obviamente, as moedas correspondentes. E o capitão permite-me ter uma âncora que vai contar para as expedições. Estas são as cartas que existem no Port Royal, no jogo base. Existe ainda uma carta que, quando eu a virar, automaticamente eu vou ter que resolver esta situação, que é os impostos. O que é que isto quer dizer? Todas as pessoas que tiverem 12, os jogadores que tiverem 12 ou mais moedas, vão perder metade das moedas. Automaticamente perdem metade. E a pessoa que tiver mais espadas vai ganhar uma moeda no fim. Existe outra em que diz a pessoa que tiver menos pontos irá ganhar também uma moeda. Isto tem que ser resolvido. Assim que for resolvido, volta para a pilha de descarte e voltamos a poder continuar a tirar mais cartas. Quando não houver cartas aqui no baralho, baralhamos a pilha de descarte e voltamos a meter aqui no fundo do baralho para continuar a jogar. Como é que eu durante o jogo poderei ganhar moedas? As moedas podem ser ganhas, e eu vou recolher aqui estas personagens todas, e vou colocá-las na pilha de descarte. As moedas são ganhas com, vamos assim dizer, com a venda de barcos. Ou seja, se eu não quiser nenhuma destas moedas e quiser vender, e é a minha vez, se eu quiser vender este galeão, vamos assim dizer, eu escolho o galeão e o galeão vai-me dar 2 moedas para a minha zona.
Se por acaso, imaginando que está aqui o galeão, e quem quem tirou as cartas foi outro jogador, sempre que eu quiser adquirir uma das cartas do Porto, seja um barco, seja uma profissão, eu vou ter que pagar sempre uma moeda à pessoa que tirou as cartas para o Porto. Ou seja, o jogador ativo, vamos assim dizer, o jogador que retirou as cartas, vai receber sempre uma moeda por cada carta que alguém retirar do Porto. Ou seja, se eu quisesse vender o galeão, eu ganharia uma moeda, mas teria que dar uma moeda ao outro jogador que retirou as cartas para o Porto. Se eu quiser comprar o comerciante, neste caso o marinheiro, que vale 3 moedas, eu neste momento não podia comprar, porque eu tenho que pagar 3 moedas, que é o custo do marinheiro, mas também teria que dar uma moeda à pessoa que retirou as cartas. Ou seja, eu neste momento não poderia comprar este marinheiro. Outra hipótese, se eu quisesse vender este barco, só ganho uma moeda, mas como vou ter que dar uma moeda à pessoa que retirou as cartas, eu não ganharia nada e a pessoa que retirou as cartas é que ganharia uma moeda. Quando é que o jogo acaba? O jogo acaba quando um dos jogadores tiver 12 pontos e os pontos são contados, os pontos de vitória são contados aqui. Quando um jogador tiver 12 pontos de vitória na sua mão, avisa os outros jogadores e o jogo termina quando chegar à vez do jogador à direita do primeiro jogador. Ou seja, se o jogador 3 foi o primeiro a começar, o jogo vai terminar quando a ronda chegar ao jogador 2. Quando for a vez do jogador 2 tirar cartas, ele tira as cartas, procede-se às compras das cartas do Porto e o jogo termina e então depois são contabilizados os pontos de vitória e irá ganhar o jogador que tiver mais pontos de vitória. Em caso de empate, o jogador que tiver mais moedas será o primeiro. Se o número de moedas for igual, então os dois jogadores partilham a vitória. Uma das versões do jogo diz que para ganhar é obrigatório ter uma expedição. Ou seja, numa fase mais avançada, o jogador só poderá ganhar o jogo se tiver uma expedição. Ou seja, tem que juntar profissões que lhe deem, neste caso, 2 âncoras e uma cabana, e depois pode trocar essas 2 âncoras e uma cabana pela carta de expedição, fica com a carta de expedição à sua frente. Quando tiver os 12 pontos, então poderá dar por terminado o jogo. Agora vamos passar à fase de jogar. Ora, então temos já aqui a mesa preparada para os 3 jogadores. Mais uma vez tenho aqui mais 2 jogadores profissionais para me auxiliar. A Clara. Olá. E o Gustavo. Olá. Pronto. Então vamos começar a jogar e decidimos que desta vez quem vai começar é a Maria Clara. Embora na caixa diga que a primeira pessoa a começar é a primeira pessoa que esteve mais perto da água. Aqui vai começar, escolhemos a Maria Clara para começar a primeira ronda. Começando por lembrar que toda a gente começa com 3 moedas. As moedas têm que estar sempre à vista. Toda a gente tem que conseguir ver as moedas dos outros jogadores, porque isso vai influenciar a maneira como vamos jogar. A Maria Clara é a primeira e vai começar a abrir, então, a comprar as cartas do baralho para abrir para o Porto. Baixo. Não existe limite de cartas que se possam abrir. Pode-se abrir um número ilimitado de cartas até arrebentar. Quero parar e retirar esta. Uma das regras que eu não expliquei há pouco. No caso de termos, e vamos pôr aqui os barcos todos juntos,
No caso do jogador conseguir abrir 4 barcos diferentes, de cores diferentes, ele vai poder comprar, vamos por assim dizer, 2 cartas. Em vez de só comprar uma, pode comprar 2 cartas. No caso de ele conseguir abrir 5 barcos de cores diferentes, ele então vai poder retirar, ou seja, comprar 3 cartas. 4 barcos diferentes dá direito a 2 cartas, 5 barcos de cores diferentes dá direito a 3 cartas. Neste momento a Clara quer vender aqui o galeão para ganhar as 4 moedas. Seguindo o sentido dos ponteiros do relógio, eu vou negociar este barco que dá 2 moedas, mas uma vou ter que pagar ao jogador que abriu as cartas. Gustavo, queres alguma destas? Não. Então vamos recolher e passa a vez para outro jogador, ou seja, para mim. Eu vou começar a abrir cartas para o Porto. E acabei de rebentar, saíram 2 fragatas, 2 barcos de cor vermelha. Passa a vez, é o Gustavo a jogar. Está com sorte, não saiu nenhum barco até agora, pode continuar a abrir cartas. Já são muitas cartas. Já saiu um barco. Vou parar e vou ficar com este barco. Ou seja, o risco já era grande, decidiu parar. Agora a Clara, é a vez da Clara. Quero comprar esta. Vai comprar o padre, custa 4 moedas. O padre custa 4, mas vai ter que pagar uma ao Gustavo, porque foi o Gustavo que abriu as cartas. E uma para o Gustavo. E eu só tenho 4 e não vou comprar nenhuma. Não, vou comprar aqui o comerciante. Eu acho que há bocadinho não falei do comerciante. O comerciante, acho que foi a única carta que eu não falei. O comerciante, sempre que eu vender um barco, ou seja, uma fragata, um barco de cor vermelha, se o barco me der uma moeda, ele vai me dar uma moeda a mais. Se o barco me der 2 moedas, vou receber 3, ou seja, vou receber uma moeda a mais por cada barco vermelho que eu tiver no Porto e eu negocio com ele. Por isso vou pagar 3 moedas do comerciante e vou dar uma ao Gustavo, que foi o que abriu as cartas, e como já deu a volta a toda a gente, recolhe-se as cartas e vai pôr para a pilha de descarte. Agora é a Maria Clara. É esse. Pirata. Outra senhorita. O bobo. O segundo bobo. Eu quero ficar com esta. Vai ficar com o filibote e dar 2. Vá 2 moedas. Eu não tenho moedas, não posso comprar nada. É o Gustavo. Eu vou ficar com o bobo. Pronto, o bobo. Lembrar que o bobo, sempre que alguém rebentar, vai ganhar uma moeda. E já deu a volta. Recolhemos as cartas todas e vamos tirar uma moeda para a Clara, porque foi ela que abriu as cartas. Bem, minha vez de virar as cartas. Marinheiro. Padre. A expedição. Fica já aqui ao lado para qualquer pessoa conseguir, quando tiver as 2 cruzes, conseguir trocar, que é o padre que dá, quando tiver os dois padres, consiga ir buscar a expedição, mais outra expedição. Ficam sempre aqui ao lado. Faz tudo. Um barco. Um colono. Mais uma. E vou parar. Ou seja, eu, como não tenho moedas, vou vender este filibote e ganhar 3 moedas. Agora eu, Gustavo. Eu vou ficar com esse barco amarelo. Vou tirar 3. Mas uma é para mim. Pois.
Agora a Clara, Eu vou comprar esta. para o padre. Tenho que pagar 4 moedas e uma para mim. Fui eu que virei. A Clara agora tem 2 padres, mas só poderá adquirir a expedição na sua vez de virar as cartas. Ou seja, vai ter que aguardar que seja a sua vez. Como já todos compramos, recolhemos as peças, as cartas todas e é o Gustavo a virar. Minha vez. Eu vou já reparar. Quero ficar já com esse barco. Pronto, agora é a Clara. Eu vou virar. Eu vou ficar com esta logo. Para poder trocar depois. Ou seja, vai trocar os 2 padres por uma expedição e a expedição era 2 cruzes e ganha 2 moedas também e já tem 4 pontos de vitória aqui para o fim. E eu não quero comprar este marinheiro, o Gustavo também não. Pronto. Então, aqui está uma de impostos. Ninguém tem mais de 12 moedas e também ninguém tem espadas. Por isso, como ninguém tem espadas, ninguém vai ganhar nada. E continuo a tirar. Ora bem, e eu vou ficar por aqui, vou vender estes 2, 4, 5. Ou seja, vou vender este barco e ganhar 3 moedas. Gustavo. Eu vou comprar o comerciante. São 3. E mais uma para... Certo? Clara. Eu vou comprar esta. 3. E 1. E já deu a volta. E agora é o Gustavo. Clone. Vou ficar com esta. Sim. Com fragata. E vou receber 4 moedas. E agora é a Clara. Clara, qual destas queres? Queres alguma? O barco. E dou uma ao Gu. Exatamente. E eu vou comprar o almirante, que custa 9 e mais uma para o Gu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais uma para ele. Ou seja, agora é a Sou vez eu. da Clara. Impostos. Outra vez impostos. Alguém tem, também ninguém tem 12. Aqui, como ninguém tem 12, ninguém perde metade. Quem tem menos pontos de vitória ganha uma moeda. Eu tenho 4 pontos de vitória. O Gu tem 2. A Clara tenho tem cinco. 5. Por isso, o Gu ganha uma moeda. E a Clara pode continuar a abrir as cartas. Rebentou. O Gu, como tem o bobo, ganha uma moeda. O bobo, sempre alguém rebenta, ganha uma moeda. E sou eu a abrir. Outra expedição. Para aqui. Se eu tivesse ficado aqui, eu poderia ter tirado 2 cartas, porque tenho 4 barcos diferentes, mas eu quis arriscar. Porquê? Porque eu queria receber 2 moedas, uma vez que tenho um almirante. Se eu tivesse 5 cartas aqui, eu ia receber 2 moedas. Acabei por arrebentar. Quem fica a ganhar com isto é o Gustavo, porque tem o bobo e vai receber mais uma moeda. Gustavo, és tu? Impostos. Impostos, quantos tens?
Uma, duas. Tenho 10. Eu já... O Gu tem 10, pronto, o Gustavo tem 10. Quem tem menos pontos de vitória recebe uma moeda. Continuas a ser tu, recebes uma moeda. E eu vou parar já e vou comprar o governador. O governador permite, ele em vez de tirar uma carta, pode comprar logo 2 cartas desde que pague as moedas, ou se, no caso, quiser vender 2 barcos, pode fazê-lo porque tem o governador. Clara, Eu não tenho dinheiro, não posso ficar com nada. eu também não tenho dinheiro, não posso ficar com nenhuma destas. E é a Clara a jogar. Como as cartas vão ser poucas, já estão a ser poucas, vou baralhar o baralho e vou colocar por baixo do nosso baralho para podermos continuar a jogar. Mais uma expedição. Agora abriu o marinheiro e arrebentou outra vez, ou seja, o Gustavo recebe mais uma moeda. E vamos pôr estas para a pilha de descarte. Ora bem, é a minha vez. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Abri 5 cartas, por isso vou ganhar 2 moedas. Vou ganhar já 2 moedas. Vou comprar o colono. 4. 2, 3, 4. E vou já trocar o colono, como é a minha vez de jogar, vou já trocar o colono por esta expedição e ganho 2 moedas. E neste momento já tenho 4, 7, 8, 11, 14. Ou seja, o jogo vai acabar no Gustavo, ou seja, na vez dele de retirar as cartas, porque a Clara foi a última, foi a primeira a jogar, então tem que acabar na primeira pessoa, na pessoa que está ao lado do primeiro jogador, ao lado direito do primeiro jogador. E então, eu fiz aqui um erro. Porque para comprar o colono eu paguei 4 moedas. Mas uma vez que eu tinha a senhorita, eu só precisava de pagar 3 moedas e não 4 moedas. Por isso vou tirar aqui uma moeda, que tinha feito aqui um erro com a compra do colono. E agora é o Gustavo. Vou tirar este barco, o preto, e recebo mais uma moeda por causa do meu comerciante. comerciante. Ou seja, vai receber 4, 3 da carta e mais um extra do comerciante, mas vai ter que me pagar uma a mim. Sim. E depois, como tenho o governador, posso tirar mais uma e vou comprar o almirante. Já tenho aqui 3. Mais 3. Compro o almirante. Já tenho aqui São 7 e 6. mais uma para mim. 7, mas como eu tenho a senhorita... São só 6. São só 6. Certíssimo. E agora é a Clara. Eu fico com o barco. Certo? Uma moeda para mim. E demos a volta. E agora vai ser a última ronda, uma vez que o Gustavo é o que está, o jogador à direita do primeiro jogador. Vai tirar a última vez, abrir cartas. E depois então para contarmos os pontos de vitória. Neste momento, aconteceu aqui uma coisa que é, o Gustavo abriu 4 barcos de cores diferentes, pode tirar 2 cartas. Mas como uma vez que ele já tem o governador que permite tirar uma carta mais, neste momento ele vai poder tirar 3 cartas que estejam aqui abertas no porto. 3 cartas. Eu vou tirar esses 3 barcos. Pronto. Atenção que ele vai ter que me pagar. Vai ter que pagar não, uma vez que foi ele tirar, não vai ter que pagar a ninguém. Então vai receber 4, 6... 8 moedas. 8 moedas, sabendo que ele tem uma moeda extra pelo galeão, são 9 moedas. A Clara tem que Eu embarcar. retiro o verde, porque o meu comerciante dá-me direito a mais uma moeda. Ou seja, recebe uma moeda e mais uma extra que vai dar ao Gustavo, porque foi a vez dele de retirar.
E assim chegamos ao fim do jogo. O que é que vais fazer agora? Vamos contar os pontos de vitória de cada jogador. Neste caso eu tenho 4, 7, mais um 8, mais 3, 11. Tem 14 pontos de vitória. O Gustavo tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos de vitória. E a Clara tem 3, 4, 5, mais 4, 9 pontos de vitória. Ou seja, eu sou o vencedor do jogo. O Gustavo nunca poderia vencer porque a gente está a jogar com a regra que é obrigatório ter uma expedição e ele não tem expedição. E a Clara fica em segundo lugar porque tem uma expedição, mas não conseguiu ter mais pontos de vitória que eu. Ou seja, o jogo acaba e o vencedor sou eu. Nem precisamos de ir a desempate com as moedas. O jogo está por terminado. E assim terminamos mais um jogo de Port Royal. Espero que tenham gostado. É um jogo muito simples de jogar, mas com muita estratégia. Um simples baralho que podemos levar para qualquer lado proporciona horas de diversão em família ou com um grupo de amigos. Conto com vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever e até à próxima. Tchau, até à próxima. Espero que tenham gostado. Até à próxima.